Se você entrou nesse vídeo, você deve estar pensando: será mesmo que ela é tímida e conseguiu criar conteúdo? Sim, quando eu comecei a criar conteúdo, eu era extremamente tímida, morria de medo da câmera. Inclusive, eu lembro que a minha primeira tentativa de criar conteúdo para o YouTube, eu fiquei 1 hora para conseguir gravar a primeira parte, que era onde eu me apresentava apenas. Então, se você é tímido e quer criar conteúdo, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te contar como que eu consegui vencer essa barreira e tá aqui criando conteúdo para a internet. A primeira coisa que eu fiz foi tomar a decisão. Você tem que ter bem claro na sua cabeça que a internet, criar conteúdo, vai mudar a sua realidade hoje. Provavelmente, se você tem dúvida se você quer criar conteúdo, é porque você sabe que aqui você tem a possibilidade de mudar tudo que você vive hoje. Então, eu sabia que eu precisava sair da onde eu estava, que eu precisava captar novos clientes para o meu negócio e que a rede social era o melhor meio, porque além disso, a barreira de entrada é muito baixa. Eu não precisava investir muito dinheiro, eu só precisava criar conteúdo. Então, eu peguei lá o meu celular chinês, que era um Huawei, nem sei se é assim que fala na época. Não tinha ring light, não tinha nada. Fui com a cara e com a coragem, entre aspas, porque eu não tinha assim tanta coragem, e decidi que eu ia criar conteúdo. Então eu peguei o meu stories lá no Instagram e falei, agora eu vou trazer um conteúdo mais profissional. Só que quando eu postei esses stories, eu fiquei 1 hora e meia, que eu me lembre, se não foi um pouquinho mais, querendo apagar. Eu queria entrar e apagar, porque eu não me conformava, ficava pensando N possibilidades do que as pessoas iam achar do que eu tinha falado, ou se eu tinha escrito alguma coisa errada, enfim. Mas o que você tem que fazer é postar e deixar lá. Posta e deixa, vai fazer outra coisa e você precisa de pequenas metas. Não começa a criar conteúdo, se você tem muita vergonha, não pensa assim, agora eu vou postar um vídeo todos os dias, porque isso vai tirar o seu sono, porque a pessoa que é tímida, ela fica nervosa antes, durante e depois, eu sei do que eu tô falando. Então você põe uma meta, eu vou postar um stories por dia, 15 segundinhos, não um vídeo no feed. Então eu postava lá os meus stories e fazia post estático no feed. E aí eu não precisava me expor tanto. Outra forma que é muito boa de você começar a criar conteúdo é você usar foto, bumerangue, então você não precisa ali falar, construir uma linha de raciocínio no que você está dizendo, é só você tirar foto e escrever em cima. E aí você consegue fazer isso com calma, respirando, porque eu sei que a gente que tem muita vergonha, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, a gente não consegue nem respirar. Então, bebe uma água, senta, escreve o que você está pensando, pensa na mensagem que você vai transmitir para o seu público, para a sua audiência e faz. Outra coisa que me ajudou muito foi gravar na frente do espelho. Antes mesmo de gravar, eu treinava falando no espelho. Depois eu passei a usar a câmera do celular de frente para o espelho assim, e eu, em vez de eu virar a câmera para mim, eu virava a câmera de frente para o espelho. Isso fazia com que me intimidasse menos, porque a câmera ela intimida muito. Agora, por exemplo, eu tô gravando com uma Canon do meu namorado. E aí a lente tá bem no meu rosto, assim. E isso me deixa ainda um pouco nervosa. Mas agora eu já tô conseguindo me acostumar com a câmera, porque até então eu só estava acostumada com o celular. Como normalmente a gente começa com o celular, faça isso, faça esse teste. Aponta o celular para o espelho e fala você com o espelho. Isso vai fazer com que você vá pegando mais segurança na hora de gravar ali os seus vídeos. Outro ponto que me ajudou bastante foi contar para as pessoas, falar a verdade. Eu não ficava tentando parecer que eu era muito segura ou tentando mostrar que eu já era muito boa. Não, desde o começo eu falava, tenham paciência, eu falo muito devagar, eu tenho muita vergonha da câmera, mas eu tô aqui passando por cima desse medo para contar para vocês algo que é muito maior do que a minha timidez. E isso fez com que as pessoas quisessem me ajudar. Então elas me mandavam feedback, falavam, é isso aí, não para, continua. E esse incentivo fez com que eu me sentisse menos pior na criação de conteúdo. Eu sabia que meu conteúdo não era ruim, mas eu também tinha noção que a minha postura, a minha forma de falar, o jeito que eu olhava para a câmera ainda não era bom. Mas também eu tinha em mente que fazendo eu iria ficar boa.
Então eu falava isso para as pessoas, recebia esse feedback e me sentia mais forte para que no outro dia eu conseguisse fazer de novo. Nesse caminho, a observação vai ser o seu melhor amigo. Você precisa se cercar de criadores de conteúdo que você saiba que tem as mesmas características que a sua e que já passaram por isso. Então, por exemplo, o meu Instagram, que é Thaís Fadiga, já aproveita e me segue. Tem lá, desde o começo, meus primeiros vídeos, se vocês rolarem lá embaixo no feed, vocês vão ver como eu era quando eu comecei e como estão os meus vídeos agora. Inclusive, algumas pessoas falam pra mim, nossa, mas você parece tão segura pra falar, você cria conteúdo, pega a câmera e já fala. Eu falo, nossa, mas até chegar aí foi um caminho muito longo. Então, você observar a trajetória de outra pessoa faz parecer pra você que é possível, que afinal das contas, se eu conseguir, você consegue. Se outra pessoa conseguiu, a gente também consegue. Então, observe, veja como aquela pessoa começou. Quais foram as estratégias que ela usou? Eu lembro até hoje que eu fiz uma live falando sobre timidez e eu estava muito tímida na live. E aí depois eu deixei essa live gravada e um seguidor foi e escreveu assim: muito interessante ver você falando de timidez e percebendo que você estava extremamente tímida, insegura, mexendo no cabelo toda hora, postura muito caída para frente, olhar para baixo. Mas o que fez ele ficar ali no meu perfil foi eu ter a coragem de fazer a live, mesmo com todas essas limitações, e deixar ela ali no meu perfil. Então, hoje, quando eu entro e olho, eu falo, nossa, como eu evoluí. E que bom que eu tive coragem de fazer o conteúdo. Então, observe muito, passo a passo, das pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. E o mais importante que eu aprendi fazendo psicanálise, desde que eu comecei a criar conteúdo, eu faço psicanálise, é que não é tão importante para as pessoas assim. É muito importante pra gente. Quem vai assistir o nosso Stories 10 vezes é só a gente. Quem vai entrar no nosso perfil e ver toda hora a notificação é só você. Só você vai fazer isso. Ninguém vai perder uma hora do dia pensando, nossa, a Ana, o João começou a criar conteúdo, olha como ela tá, olha como ela fala pra dentro, olha como é ruim o conteúdo. Não, muitas das vezes a pessoa vai achar mais legal do que você imagina e vai viver a vida dela. Então tenha em mente que o que você está fazendo ali, além de ultrapassar uma barreira pessoal, é importante para você. O conteúdo tem esse poder de trazer algo de dentro de você que nem você mesmo conhece. Então muitas vezes você vai começar falando de um assunto, daqui 1 ano, 2, 3 anos, você vai estar falando de outra coisa totalmente diferente. E você vai ter se autodescoberto de uma maneira tão linda, tão incrível, que vale muito a pena todo esse processo. Então, no começo vai ser doloroso mesmo. Eu lembro que meu coração ficava muito acelerado quando eu postava os vídeos. Aí, quando flopava, que era a maioria das vezes, né? Eu fiquei meses flopando direto. Eu postava só minha mãe, minha tia, meu namorado iam lá e comentavam. Eu me sentia meio mal, mas ao mesmo tempo eu estava firme no meu propósito. Eu sabia que aquilo ia fazer eu ser melhor. Então tenha em mente que a sua criação de conteúdo, além de impactar a vida de outras pessoas, também vai mudar como você se vê, vai mudar a sua realidade, muitas vezes mudar o seu financeiro. Então isso é muito poderoso. Só para finalizar esse vídeo, algo que eu sempre falo, que o conteúdo me ensinou muito, vai muito além da minha imagem, do que eu vejo no espelho, do que eu vejo na câmera. O que eu faço hoje impacta de verdade outras vidas, a ponto de alguém já me escrever falando que mudou de profissão e virou social media de tanto observar a minha rotina. E eu, criando conteúdo ali, pensando muito mais em mim, muito imatura, eu tava só focando, nos meus medos, nas minhas inseguranças, pensando, será que meu conteúdo é bom? E enquanto eu tava pensando isso, uma pessoa estava se inspirando e mudando a vida dela. Ou seja, o que você faz aqui na internet é muito maior do que o que você pensa de você mesmo dentro das suas inseguranças. Então, continue, e se esse vídeo te ajudou a destravar de alguma maneira, comenta aqui embaixo para eu saber se você quer mais conteúdos com esse tema, e se inscreve no meu canal, que eu tô começando aqui no YouTube também, e como eu fiz lá atrás no Instagram, falei das minhas inseguranças, aqui não vai ser diferente, é tudo muito novo e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo.